E aí, galera, nessa aula nós vamos falar sobre os processos de transmissão de calor, condução, convecção e irradiação térmica. Primeiramente, vamos falar sobre calor. O que é calor, né? O calor é a energia térmica que transita entre corpos, devido a uma diferença de temperatura. Ele migra espontaneamente do corpo mais quente para o corpo mais frio, até que seja atingido o equilíbrio térmico. Então, se nós tivermos dois corpos, um corpo A e um corpo B, o corpo A possui uma temperatura TA, o corpo B possui uma temperatura TB. E temos que a temperatura de A é maior que a temperatura de B. O que vai acontecer? O calor vai sair do corpo A e vai para o corpo B, pois a temperatura de A é maior que a temperatura de B. E o calor migra do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Isso vai acontecer para sempre? Não, acontece até que seja atingido o equilíbrio térmico, ou seja, até que a temperatura entre os dois corpos sejam iguais. Vamos conversar agora sobre os processos de propagação de calor. Existem 3 processos distintos para a propagação de calor, que são condução térmica, convecção térmica e irradiação térmica. A condução térmica apresenta algumas características importantes. Nesse processo de propagação, o calor passa de partícula por partícula. Há transporte de energia sem transporte de matéria. E ocorre principalmente nos sólidos. E não ocorre no vácuo. Isso é muito importante, pessoal. Não podemos esquecer que a condução térmica não acontece no vácuo, só acontece em meios materiais. Acontece em líquidos, acontece em gases. Porém, acontece principalmente nos sólidos e não ocorre no vácuo. Materiais condutores são os materiais que permitem com facilidade a propagação de calor por condução. Como exemplo, nós temos os metais. Materiais isolantes são os materiais que dificultam a propagação do calor por condução. Como exemplos, nós temos madeira, plástico, isopor e vidro. E a água? Será que ela é condutora ou isolante de calor? Bem, a água é uma má condutora de calor, a condução nela é muito lenta e por essa razão ela é considerada um isolante térmico. Então lembrando, a água é considerada um isolante térmico. Vamos conversar agora sobre algo muito delicioso, cachorro quente. Cachorro quente é bom, né, galera? Eu particularmente gosto muito de cachorro quente. Só que tem um problema. A gente vai esquentar o cachorro quente muitas vezes, ele está numa panela. E o que acontece? A panela que nós temos aí na ilustração, ela tem um cabo que é um cabo metálico. O que acontece com esse cabo metálico? Conforme a panela é aquecida, o cabo também se aquece, Muitas vezes a gente vai pegar essa panela, o cabo está aquecido e a gente acaba meio que queimando a mão, A gente acaba machucando os nossos dedos. Bem, o que acontece, O calor que a panela recebe da fonte propaga-se por toda a sua extensão. Toda a extensão, toda, inclusive no seu cabo. É por essa razão que queimamos nossas mãos nos cabos das panelas. Existe uma solução para isso? Existe. Usar panelas que possuem o cabo isolado. Como nós falamos, existem materiais que são condutores e materiais que são isolantes. Quando a panela é toda metálica, ela é toda de material condutor. Quando ela tem um cabo diferenciado, esse cabo ele é um material isolante de calor. E a gente pode manusear a panela sem correr riscos de queimar a mão. Fluxo de calor. O fluxo de calor é diretamente proporcional à área da parede e à diferença de temperatura, e inversamente proporcional à espessura da parede. O fluxo de calor depende também de um coeficiente de condutividade térmica, K. E o fluxo de calor também pode ser calculado pela razão entre a quantidade de calor Q e o intervalo de tempo ΔT. Então, se a gente olhar na nossa ilustração, nós temos uma parede que está separando dois ambientes. Um lado
tem uma temperatura TA, um outro lado tem uma temperatura TB. Nós temos que a temperatura de A é maior que a temperatura de B. O que vai acontecer? O calor ele sai do lado mais quente e vai para o lado mais frio. Então, o calor vai sair do lado TA e vai para o lado de TB, certo? Como que a gente mede esse fluxo de calor? Bem, basta usar uma das duas equações do fluxo de calor. Depende dos dados que o enunciado nos traz. A gente pode optar por utilizar uma ou outra. Convecção térmica. Na convecção térmica, matéria e energia se movimentam por causa da diferença de densidade entre as partes quentes e as partes frias de uma substância. Ela ocorre nos líquidos e nos gases, que são chamados de fluidos. E muito importante, não ocorre no vácuo. Convecção térmica, assim como a condução térmica, não ocorre no vácuo. Pessoal, a convecção térmica vai ser aplicada em situações de aquecimento, resfriamento, e aí como que isso vai funcionar? Bem, durante o aquecimento de um fluido, esse aquecimento deve ser feito por baixo do fluido. Por quê? Vamos lá. Vamos imaginar que nós temos aqui uma panela, né? Essa panela está exposta a uma fonte de calor, o fogo, né? Que está embaixo dessa panela. Nós temos o seguinte, nós temos aqui que a água quente ela vai subir, pois é menos densa, e a água fria vai descer, pois ela é mais densa. Então a gente tem aqui um transporte de matéria, uma movimentação de matéria, certo? Então, esse movimento da água quente subir e da água fria descer vai gerar uma corrente de convecção, certo? Então, o aquecimento de um fluido ele deve ser feito por baixo devido a essa corrente de convecção, devido ao fato da água que está mais quente subir e a água que está mais fria descer. O resfriamento deve ser feito por cima do fluido. Vamos pegar uma situação em que a gente tem um ar-condicionado instalado em uma sala. Bem, por que o ar-condicionado deve ficar em cima? Porque a gente está querendo resfriar o ambiente, certo? Então, quando a gente está resfriando esse ambiente, a gente está pegando o ar frio e está jogando ele para baixo. Consequentemente, o ar quente sobe. O que acontece aqui? Ó? O ar frio ele é mais denso, ele desce. O ar quente ele é menos denso, ele sobe, assim como aconteceu no aquecimento de um líquido, né? O menos denso sobe, o mais denso desce. E novamente nós temos a formação de uma corrente de convecção. O que ocorre na brisa marítima? Bem, a brisa marítima ela acontece durante o dia. A faixa de areia está mais quente que o mar. O ar quente sobre a faixa de areia sobe e o ar frio sobre o mar se movimenta em direção à faixa de areia. Ou seja, o ar quente sobre a areia sobe, o ar frio sobre o mar sopra em direção à areia. Nós temos uma brisa marítima. A brisa terrestre acontece durante a noite. A faixa de areia está mais frio que o mar. O ar quente sobre o mar sobe e o ar frio sobre a faixa de areia se movimenta em direção ao mar. Então, durante a noite, a areia está fria e a água está quente. O ar sobre o mar sobe e o ar que está sobre a areia sopra em direção ao mar, que é chamado de brisa terrestre. Irradiação térmica. A propagação de calor por irradiação térmica é devida principalmente às ondas eletromagnéticas na faixa do infravermelho, que são denominadas ondas de calor. A irradiação térmica ocorre no vácuo e em certos meios materiais, diferente da condução e da convecção térmica que nós vimos que só ocorrem em meios materiais. Então, lembrando, condução e convecção térmica não ocorrem no vácuo, ok? A energia radiante do Sol chega à Terra exclusivamente por irradiação, por atravessar uma grande região no vácuo, ou seja, entre o Sol e a Terra tem uma vasta imensidão de nada, uma vasta imensidão de vácuo, certo? E no vácuo não pode ocorrer condução nem convecção térmica. O efeito estufa, que é uma das aplicações que nós temos para a irradiação térmica.
As estufas são feitas de materiais transparentes que permitem a entrada da luz do sol. Essa luz é absorvida e convertida em infravermelho. O infravermelho não consegue sair da estufa e acaba elevando a temperatura dentro da estufa. Ou seja, a luz do sol consegue entrar na estufa, o ambiente dentro da estufa é aquecido devido a esse infravermelho que não consegue sair da estufa. Então, como ele está aprisionado ali dentro, a tendência é que a temperatura fique cada vez maior. Essa é a explicação que nós temos para o efeito estufa. Bem, pessoal, é isso aí. Até mais, um abraço, bons estudos.